Bom dia, boa tarde, boa noite, matematicandos. Vocês que estão me assistindo aí, não se esqueçam de se inscrever no meu canal e ativar as notificações, né? Dá um clique aí no sininho para que vocês possam ser notificados quando a gente postar novos vídeos aí. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Hoje, na aula 31, nós vamos ver equação do segundo grau. Né? Como resolver uma equação do segundo grau. Nessa aula de hoje nós vamos ver uma equação completa do segundo grau, ok? Ou seja, nós vamos fazer a resolução completa utilizando a fórmula de Bhaskara. Muito bem. Agora, o mais importante de tudo, pessoal, é vocês seguirem a ordem, a sequência de resolução, né? Sigam sempre essa sequência, que vocês não vão errar, né? Mas sigam com atenção, né? Que se vocês errarem um sinal ou alguma operação, se vocês se enganarem em alguma operação, lógico que o resultado vai ser um resultado diferente, não é? Então prestem muita atenção nos sinais, nas operações e tudo mais, né? Mas a sequência, gente, sequência, sigam sempre essa sequência, certo? Quando eu falar primeiro é isso, depois é isso, depois é aquilo, então sigam essa sequência, não tem erro, ok? Então, aqui nós temos a primeira equação do segundo grau de hoje, né? X ao quadrado menos 7x mais 10 igual a 0, né? Onde nós temos aqui, no primeiro termo, né, nós temos três termos. X ao quadrado é um termo, menos 7x é outro termo e mais 10 é outro termo. E no segundo membro nós temos o zero e o sinal de equilíbrio, que é o sinal de igual, né? O sinal de igualdade é o nosso equilíbrio da equação, ok? Bom, o primeiro passo para resolver uma equação do segundo grau é nós determinarmos aqui os coeficientes. O que são coeficientes de uma equação? São os números, os valores numéricos, ok? Que multiplicam as variáveis, no caso o x, ou x ao quadrado, ou x ao cubo, mas que tenha x, né? Então, a nossa equação do segundo grau é uma equação da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, sendo que a, b e c são os nossos coeficientes numéricos, ou seja, números que multiplicam os x, ok? E nós temos o c chamado de termo independente, é aquele que não tem x. Na verdade ele tem um x, né? Ele tem um x aqui elevado a zero, aqui elevado a 1. Mas x elevado a zero, qualquer número elevado a zero, quanto que é? É 1. Então 1 vezes c é o próprio c. É por isso que o x não aparece aqui. E nós chamamos esse c de termo independente, né? É o termo que não tem x. Ok, gente? Então, comparando essa equação com essa equação aqui, com todas as equações do segundo grau, nós vamos ver que número multiplica x ao quadrado. Aqui é o 1. Aqui tem um 1zinho escondido aqui, certo? Que número multiplica o x aqui? É o menos 7. E que número que é o termo independente aqui? É o 10. Portanto, o nosso A, ele vale 1, certo? O nosso B, que multiplica x, é o menos 7. E o C, que é o termo independente, ou seja, o termo que não tem x, é o 10. Muito bem. Então, é só comparar com essa equação aqui, ok? Então vamos apagar isso aqui para não atrapalhar a gente. Muito bem. Agora, depois de nós termos determinado, né, os nossos coeficientes, nós vamos fazer a verificação da existência de raízes através do delta, do nosso deltazinho aqui, né? Então, primeiro passo, determinar os coeficientes. Segundo passo, calcular o delta para verificar a existência de raízes, né? Então, o nosso delta, ele é
b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Essa é a fórmula do delta, que nós vamos usar posteriormente em Bhaskara. Então nós vamos colocar esse ABC exatamente esses coeficientes. Então vamos lá. Delta é igual. Quanto vale B? Vale menos 7 ao quadrado menos 4 vezes A. A vale 1. E o C? O C vale 10. Né? O C vale 10. Então vamos lá. Delta é igual menos 7 vezes menos 7, menos com menos dá mais. 7 vezes 7, 49. Menos, aqui menos com mais, né? Dá menos mesmo. 4 vezes 1, 4 vezes 10, 40. Então, delta 49 menos 40 que dá 9. Okay? Esse é o nosso delta. O delta sendo maior do que zero, ele é maior que zero, é positivo, né? Delta sendo maior que zero, então eu tenho duas raízes reais e diferentes. Certo? Nós temos duas raízes reais e diferentes quando o delta for maior do que zero. Portanto, agora nós vamos aplicar Bhaskara. Certo? Nós vamos aplicar Bhaskara. Vamos colocar aqui, né? Nós vamos aplicar agora Bhaskara. Vamos lá. A fórmula de Bhaskara, né, no geral, é x igual menos b menos, costumem colocar parênteses, né, menos b mais ou menos raiz de delta, esse deltazinho que nós acabamos de calcular, né, sobre 2 vezes a. Aqui eu esqueci de colocar um negócio aqui, né? Quando eu tenho raiz, não coloquei ainda, né? Eu tenho raiz de delta aqui. Raiz de delta é igual mais ou menos raiz quadrada de 9, que é igual mais ou menos 3. Então, no x1, na primeira raiz, eu vou usar o sinal de mais, e no x2 eu vou usar o sinal de menos, esse mais ou menos aqui. Então vai ficar assim. Menos b. Quanto vale b? B vale menos 7. Né? B vale menos 7. Está aqui, ó. B menos 7. Ok? Então, agora, no x1 eu vou usar o sinal de mais. Esse mais aqui. Mais raiz de delta, que é 3. Mais 3. Sobre 2 vezes o A, que vale 1. A vale 1. Está aqui. Menos B. Né, ó. Menos o B, mais esse mais aqui, raiz de delta, nós vamos usar mais 3, então mais 3, 2 vezes A, o A vale 1, né? Então esse aqui, ele vai ficar dessa forma assim, menos com menos, mais, então vai dar mais 7, mais 3, 2 vezes 1, 2, aqui vai ficar então como? 7 mais 3, 10. 10 dividido por 2 dá, vamos colocar direitinho aqui, né? 10 por 2. 10 dividido dá 5. Então, meu x1 é igual a 5. Muito bem. Nós já achamos o x1. Vamos agora para o x2, que é a segunda raiz. Na segunda raiz, basta eu trocar esse sinal aqui. Esse sinal é o sinal, esse sinal aqui, que é o sinal, primeiro sinal da raiz de delta, né? Aí no x2 nós vamos usar o sinal menos, esse menos aqui. Basta trocar esse sinal, então fica 7 menos 3 dividido por 2, que vai ficar 7 menos 3 dá 4, dividido por 2 dá 2. Portanto, o meu x2, a segunda raiz, é igual a 2. Muito bem. Agora, nós vamos colocar a solução. Pessoal,
não coloquem simplesmente x1 e x2 voados, x1 para lá, x2 para cá. O professor, quando for corrigir uma prova de vocês colocam x1 ali, x2 para cá, não sei o que, não coloca a resposta, ele tem que ficar procurando, cadê a resposta disso aqui, né? Às vezes tem professor que é legal, ele considera tudo certo, mas às vezes o professor que é meio enjoadinho, ele não vai considerar isso aqui, certo? Então, coloque aí, conjunto verdade é igual a minha solução, 2 e 5, né? Notem uma coisa aqui, naquelas questões de sistema, a gente achava o x e o y. X e o y são as coordenadas de um ponto, né? X abscissa, y ordenada. Aqui não, aqui nós estamos procurando o valor da raiz x1 e o valor da raiz x2. O que são esses x1 e x2 na equação de segundo grau? São exatamente os pontos onde a parábola corta o eixo do x, tá certo? Então, ele não são as coordenadas de um ponto, simplesmente são os valores de x que cortam o eixo x, ok? Então, ele não vem com parênteses aqui não, certo? Esse é a chave 2 e 5, tá? Essa, então, é a solução dessa equação, que é a aula 32. Pessoal, não esqueçam de se inscreverem, né? Compartilhem, gente, né? Avisem seus amigos, tem uma aula de matemática, beleza lá, né? Bom, quem gostar dá um joinha, quem não gostar dá um de joinha aí, tá? Beleza, então até a próxima. Na aula 32 nós vamos fazer essa aula 31 é a equação do segundo grau completa, né? Aula 32 e 33 nós vamos fazer equação do segundo grau incompleta, que nós não vamos usar Bhaskara, nós vamos usar a forma simplificada. Então, até a próxima aula. Não percam, pessoal. Tchau.